Olá, este é o Elas no Poder. Eu sou Carol Fernandes. A bancada feminina é pequena, a representação... Com essa crise somos nós, as mulheres. Nós só podemos agradecer porque vocês continuam construindo a sociedade que Salvadora Lopes fez por lutar. Fui insultada, alijada dos meus direitos de vice-prefeita em exercer plenamente o meu mandato. Gostaria de cumprimentar todas as mulheres aqui presentes, que neste ato estamos inaugurando mais um marco para Sorocaba. Como boa interiorana, decidi olhar para as raízes da minha cidade, Sorocaba, com a sua relevância, sua história política. E como mulher e feminista, não poderia deixar de olhar a participação das mulheres na construção e no desenvolvimento da Terra Rasgada. E eu não sei você, mas eu me sinto inquieta pensando que o nosso legislativo hoje tem a representação de apenas 2 mulheres, as vereadoras Yara Bernardi, do PT, e Fernanda Garcia, do PSOL. E para além disso tudo, eu sinto que como jornalista eu tenho que ter o conhecimento de onde a nossa história veio para saber onde ela vai. Então, resolvi voltar no tempo para entender o que fez com que em 366 anos de história, apenas 8 mulheres tenham sido eleitas vereadoras, 3 têm ocupado o cargo de vice-prefeita e uma delas assumiu como chefe do executivo, mas somente após a queda do companheiro de chapa. Por conta disso, a Ponto MP3 lança um novo podcast, o Elas no Poder. Toda segunda-feira você vai ouvir aqui um episódio sobre a história de uma das mulheres que atuaram na política sorocabana por meio de cargos eletivos. Eu vou conversar com historiadores, jornalistas e outros especialistas para entender a construção e o caminho dessas mulheres na história de Sorocaba. Aqui, vamos passar por vários períodos não só da trajetória da cidade, mas também do Brasil, que se cruzam e influenciam na política local. E para começar nossa jornada, temos que voltar no tempo, mais precisamente para 1918, ano em que Salvadora Lopes nasceu. Em 28 de agosto de 1918, nasce Salvadora Lopes Pérez, filha dos imigrantes espanhóis Juan Lopes, um ex-soldado da Guerra da Independência de Cuba, e de Encarnación Lopes, uma simples dona de casa. Vamos voltar um pouquinho no tempo para eu te explicar o que foi essa guerra, a qual o pai de Salvadora serviu. A Guerra da Independência de Cuba aconteceu entre os anos 1895 e 1898, quando a pequena ilha caribenha, com a ajuda dos Estados Unidos, deixou de ser uma colônia da Espanha. Pouco depois do fim da guerra, em 1906, o casal decidiu vir ao Brasil em busca de novas oportunidades, juntos aos seus 3 filhos, João, Josefa e Ana. Os pais foram trabalhar diretamente em uma fazenda em Avaré, no interior de São Paulo. Na cidade, tiveram mais 4 filhos, Isabel, Encarnação, Afonso e Salvadora, a caçula. Diante de uma vida não tão fácil na cidade de Avaré, a família Lopes estava sentindo que talvez não pertencesse mais àquele lugar. Ainda mais se comparado aos sucessos que o cunhado de Juan, o José Crespo, vinha tendo em Sorocaba. Foi então que o sucesso do José Crespo motivou os Lopes a se mudarem para Sorocaba, cidade também do interior paulista, a 189 quilômetros de distância de Avaré. Foi assim que Salvadora cresceu e estudou em Sorocaba. Ela cursou seus estudos até a 4ª série, ou 5º ano do ensino fundamental, como atualmente é conhecido. Como caçula e com a oportunidade de estudar ao menos os primeiros anos, Salvadora podia ser considerada uma criança privilegiada. Na época, o contexto no qual Sorocaba estava inserida era diferente. A cidade era conhecida como Manchester Paulista, por conta das várias fábricas de tecidos, como Nossa Senhora da Ponte, Santa Rosália, Votorantim, Santa Maria e Santo Antônio, além da Companhia Nacional de Estamparia, a Cianê. Isso fez com que a cidade, de pouco mais de 30 mil habitantes, na época, fosse comparada ao município industrial de Manchester, na Inglaterra. O Brasil de 1918 também era diferente. O mundo terminava de vivenciar a Primeira Guerra Mundial, o país estava sendo assolado pela pandemia de gripe espanhola, muito parecida com a de coronavírus, que afeta o Brasil e o mundo no nosso 2021. O movimento operário também tinha ganhado força recentemente, devido à primeira grande greve, que aconteceu em 1917, em busca de direitos trabalhistas. Não há derrotas definitivas para a classe operária!
Os protestos Brasil afora deram certo, inclusive em Sorocaba, garantindo ao operariado 10 horas de trabalho diário e aumento de 20% no salário. E é nesse cenário que Salvadora passa a viver. Com a família muito pobre, aos 10 anos Salvadora já começava a trabalhar, nos anos de 1928. Foi na fábrica Santa Maria, no bairro de Além Ponte, onde sua família vivia, que a jovem enchia os coxos de linhas, uma espécie de recipientes que ficavam ao lado das tecelãs, facilitando parte do trabalho. Na fábrica, a pequena Salvadora sofreu um leve acidente com um tear que acabou rasgando por completo o vestido que ela usava. Por conta disso, ela não voltou mais a trabalhar na Santa Maria e foi trabalhar na fábrica Votorantim, junto de suas irmãs mais velhas. A fábrica Votorantim ficava localizada no distrito de mesmo nome em Sorocaba, à época muito distante do bairro Além Ponte e de outras zonas da cidade. Por essa distância, surgiram vilas operárias no entorno dessas fábricas. As vilas operárias eram como mini-cidades, autossuficientes, com praças, casas, armazéns e até cinema e teatro. Isso facilitava na jornada do operário, mas também servia para que esse operário ficasse às vistas do patrão, sendo uma maneira fácil de impedir movimentos grevistas, uma vez que o funcionário não precisaria sair da vila operária para quase nada. Foi na Vila Operária de Votorantim que um nome, José Prado Gutierrez, e sua filosofia anarquista começaram a chamar a atenção de Salvadora. Para explicar para a gente como esses primeiros contatos com o sentimento anticapitalista influenciaram a jovem operária, contei com a ajuda de Carlos Carvalho Cavaleiro, historiador e autor da biografia de Salvadora Lopes. Eu queria que você me contasse como foram os primeiros contatos da Salvadora com os movimentos anarquistas e que depois levariam ela ao comunismo. O que a Salvadora me dizia é que ela sempre foi uma criança muito curiosa, então ela gostava de ler, gostava de ouvir os mais velhos, ela prestava atenção, e ela ouvia muito as conversas dos anarquistas. E quando ela foi trabalhar, criança ainda, de 9 para 10 anos, ela foi trabalhar numa fábrica, né? Ela teve contato com os anarquistas que estavam organizando o movimento grevista. O suposto sucesso da União Soviética atraía as pessoas para o Partido Comunista. E aí a Salvadora me diz que ela, assim, dos 14 a 15 anos de idade, ela já estava dentro do Partido Comunista. Mas ela se interessou pelo partido, também pelos ideais, mas por uma questão bastante pragmática, que era o seguinte: você conseguir organizar os operários de todas as categorias. O anarquismo e o comunismo eram filosofias muito difundidas entre operários. Anos antes, tinha acontecido a Revolução Russa, na qual grandes massas de operários e camponeses trabalhavam muito e não ganhavam quase nada. Por isso, a Revolução fez com que a monarquia russa fosse derrubada e o país passasse a distribuir renda. O movimento inspirou e preocupou pessoas no mundo todo, que passaram a ver o comunismo e o anarquismo como ameaças reais ao sistema capitalista até hoje. Por isso, causas operárias se tornaram casos de polícia e não de trabalho. Se fizesse greve, era preso. Se tivesse alguma ligação ou se declarasse anarquista ou comunista, seria visto como um mau elemento. E com a Salvadora Lopes não foi diferente. No Brasil todo era comum o operário ter que se cadastrar nos departamentos de polícia para exercer sua profissão. Nessa ficha, informações como, por exemplo, filiação partidária, participação em greves ou agitação política eram registradas. A situação só mudou a partir de outubro de 1929, quando houve o crash na Bolsa de Nova York, também conhecido como a Grande Depressão. A Grande Depressão foi o que faltava para pôr fim à República do Café com Leite no Brasil, momento histórico que foi de 1889 até 1930, marcado por conchavos políticos entre os estados de São Paulo e Minas Gerais, que alternavam representantes no cargo máximo do Executivo brasileiro, a presidência. No mesmo ano em que aconteceu a Revolução de 30, movimento armado que culminou com um golpe de Estado de Getúlio Vargas, Trabalhadores do Brasil, o qual levaria o Brasil para 15 anos de uma ditadura, Salvadora participou da primeira luta operária dela. Na época, com apenas 12 anos de idade, ela foi embalada pelas histórias do vizinho Floriano Centelhas, um anarquista convicto. Os operários da fábrica Votorantim, liderados por Ângelo Vial, reivindicavam a redução da carga horária de trabalho de 10 para 8 horas diárias.
Durante a greve, as crianças foram orientadas a subir o morro e levar bastante pedra. Assim, se a polícia tentasse agredir os operários, elas deveriam jogar pedras. E lá estava Salvadora Lopes. Mas o resultado da greve não foi o esperado pelos operários. Após uma reunião no dia 18 de novembro, os trabalhadores da fábrica de Votorantim só tiveram 2 opções: assinar um acordo aceitando trabalhar 10 horas por dia ou ser despedido. Foi aí que sua resistência começou. Salvadora não assinou. Foi demitida. Pouco tempo depois, a Salvadora estava empregada na fábrica Santo Antônio. Mas a crise chegou na indústria têxtil e muitos operários tiveram que buscar alternativas para sobreviver. Foi então que, com as fábricas fechadas por tempo indeterminado, as oportunidades que restaram foram os laranjais, os sítios e as chácaras produtoras de cítricos. Na época, a laranja sorocabana tinha boa aceitação no comércio de exportação. E para a sorte da Salvadora, o dono da chácara, Santiago Real, era amigo do seu pai e do José Crespo. Por isso, não foi difícil para ela e para suas irmãs conseguirem emprego na colheita de cítricos. Mas o trabalho com laranjas durou pouco tempo. De volta à rotina da fábrica Santo Antônio, então com 14 anos de idade, Salvadora participa novamente de uma greve. Dessa vez, os operários paralisaram em apoio aos companheiros da Votorantim, que tentavam negociar com o patronato há mais de 20 dias. E mais uma vez, Salvadora estava entre as crianças trabalhadoras. Foi a partir desse período que o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, passou a ser uma realidade na vida de Salvadora. Depois da greve, o cunhado da operária, Crispim, membro importante do partido, inclusive com representação nacional, a convidou oficialmente para integrar os quadros do PCB. A partir daí, as ideologias de Salvadora se fortaleceram, fazendo a luta operária ser organizada e decidida em grupo. Então era um caminho quase que natural, de esvaziamento do movimento anarquista, né, e o crescimento do movimento comunista. Mais ou menos em 1935, o Partido Comunista começa a se organizar aqui em Sorocaba. 33, 35 mais ou menos. E isso é difícil da gente também precisar, porque não se criou memória disso e o partido era um partido clandestino, né? Era um partido que, na verdade, ele não tinha o interesse em disputa eleitoral, porque isso era considerado como participar de uma instituição burguesa, que era a eleição, né? Mas promover justamente a organização do proletariado para a revolução, né? Esse era o objetivo do partido. Depois, muito rápido, o partido ele muda de posição. Mas o desemprego cruzou a vida de Salvadora novamente. Quando ela tinha 14 anos, em meados de 1934, uma lei federal passou a proibir o trabalho de menores de 16 anos nas fábricas. A notícia da lei foi recebida com preocupação pelos industriais, classe operária e também pela família da Salvadora, que sobrevivia com a ajuda do trabalho dos filhos. Na época, quando a Salvadora mostrou para a irmã dela, Isabel, a folha de papel da despensa, a irmã teria perguntado: "E agora?" E Salvadora, com os olhos cheios de lágrimas, respondeu: "Agora é continuar vivendo." E assim fez. Em abril do mesmo ano, Salvadora se formou em um curso de corte e costura e passou a ajudar a mãe nas costuras até completar 16 anos, quando poderia ser contratada novamente para trabalhar em uma fábrica. E então veio o momento. Mas o ano de 1936 foi marcado também por outro fato histórico: a primeira eleição em que foi permitida a participação das mulheres. E Sorocaba teve a sua primeira candidata a vereadora, Francisca da Silveira Queiroz, uma professora atuante na cidade. As eleições de 36 foram as primeiras após a consagração do voto feminino, instituído pelo governo de Getúlio Vargas em 1934. Antes disso, em 1932, o voto feminino era apenas para mulheres casadas que tinham autorização dos maridos para votar e de viúvas com renda própria. A campanha da Francisca Queiroz foi bem recebida, tendo apoios importantes como o do Comitê Feminino da cidade, movimento estudantil, setores do operariado e associações femininas. Na época, a Francisca recebeu 127 votos, mas não conseguiu se eleger. Ela foi a 19ª mais votada entre os 39 candidatos que participaram da eleição. A importância da Francisca da Silveira Queiroz para Sorocaba e para a política sorocabana, sem dúvida, renderia mais um episódio para a nossa série. E ela merece ter sua história lembrada, estudada e contada. Mas hoje o nosso foco é em Salvadora Lopes.
Então, no dia 22 de julho de 1936, foi instalada a Câmara Municipal de Sorocaba, a primeira após a Revolução de 1930. Mas o Legislativo sorocabano não permaneceu aberto por muito tempo. Isso porque logo veio o Estado Novo, o último momento da Era Vargas. O período foi marcado pelo autoritarismo, censura e centralização do poder, no qual, por meio de decretos, Vargas fechou o Congresso Nacional, assembleias legislativas e câmaras municipais. Na mesma época, já em 1938, a família de Salvadora Lopes foi abalada pela morte de seu pai, Juan Lopes, que faleceu aos 62 anos de idade. A perda aumentou a responsabilidade dos filhos, inclusive de Salvadora, que naquela altura passava a ser cada vez mais reconhecida pela luta em prol dos operários. E foi essa fama que levou Salvador à fábrica de Votorantim, em maio de 1939, para trabalhar no setor de seda. Ela tinha acabado de deixar a fábrica Santo Antônio, empresa em que, entre idas e vindas, foi funcionária por mais de 5 anos. Mas foi na fábrica de Votorantim que Salvadora protagonizou um momento que, se acontecesse nos dias atuais, nós certamente iríamos chamar de sororidade feminina. Na época, Salvador e as colegas de trabalho eram como substitutas e só ganhavam um salário caso trabalhassem no lugar de algum operário que tivesse faltado no dia. Isso motivou Salvador a reunir as companheiras e propor uma reunião com Ângelo Vial, o gerente da Votorantim, ex-líder operário e anarquista. Durante a conversa, Salvador expôs a dificuldade em ir à fábrica e não conseguir ganhar o dia. Assim, como alternativa, sugeriu que o gerente deixasse as mulheres ficarem na indústria fazendo serviços gerais, como limpar as máquinas e varrer o chão, e a proposta foi aceita. O acontecimento permitiu que Salvadora, nas palavras do próprio Carlos Cavalheiro, começasse a escalar o primeiro degrau de sua luta como líder operária. E assim foi. Pouco tempo depois, na mesma fábrica, Salvadora deu outra aula de sororidade. O gerente Ângelo Vial ofereceu para Salvadora trabalhar em 2 teares que estavam desocupados. Mas antes de qualquer decisão, a Salvadora reuniu as companheiras e foi ouvir o que elas achavam da proposta de trabalho. E todas votaram para que a Salvadora aceitasse a proposta. Assim, jovem, idealista, inteligente e agora, na liderança, Salvador estava só começando a própria jornada. Claro que não demorou muito até que o destaque da Salvadora chamasse a atenção dos dirigentes do Partido Comunista. Dentro do meio político, a Salvadora se destacou como militante e costumava expor nas reuniões os desejos da classe operária, que ela conhecia como poucos. Mas a participação ativa também trouxe desafios. A polícia secreta passou a perseguir Salvadora com frequência. E por isso a Salvadora teria dito: "A minha metralhadora não usa balas, usa verdade. Dói na alma." E doeria mesmo. Foi também na mesma época, entre lutas e greves, que Salvadora conheceu João Rodrigues, seu primeiro namorado e também futuro esposo. João também era membro ativo do Partido Comunista e militante da causa operária. Mas nem tudo era flores e, certa vez, o João foi preso injustamente porque membros do partido esconderam, na chácara do pai dele, uma máquina para imprimir folhetos que seriam distribuídos aos operários e também à população. Não muito tempo depois, a Salvadora passou a desconfiar e criticar algumas atitudes do Partido Comunista. Uma delas era o distanciamento das lideranças com as massas populares, crítica que Salvadora fez até o fim da vida. O maior exemplo foi quando Luiz Carlos Prestes visitou Sorocaba, em maio de 1958. Na ocasião, os operários que eram filiados ao partido não puderam sequer chegar perto do político comunista. Nem mesmo a Salvadora, que naquela altura era reconhecida como uma liderança entre os operários. Uma outra crítica feita por Salvador era sobre um método nada moral dos comunistas de seduzirem jovens mulheres para que elas se filiassem ao partido e também incentivassem as amigas a fazer o mesmo. E o pior disso tudo é que essas espécies de Dom Juan de Marx eram, na maioria das vezes, casados. Isso foi o início de uma era de descontentamento que mais tarde levaria à expulsão de Salvadora do partido. Mas então chegou o ano de 1946. A democracia brasileira parecia, pela primeira vez, respirar após o fim da Segunda Guerra Mundial e, consequentemente, dos 15 anos de Getúlio Vargas no poder. Na mesma época, os operários passaram a tentar se organizar sem depender de um sindicato. E o Partido Comunista aproveitou justamente esse momento para conquistar a simpatia das massas.
E conseguiu. O cenário político era outro. O Partido Comunista, na legalidade desde abril de 1945, tinha conseguido um ano depois eleger Luiz Carlos Prestes como senador e outros 15 deputados federais constituintes. Um deles era o José Maria Crispim, cunhado da Salvadora, o mesmo que convidou ela para entrar no partido. Mas 2 anos após a legalização, o registro do Partido Comunista foi cancelado pelo Tribunal Superior Eleitoral. A decisão teve como base um texto constitucional que proibia a existência de partidos que fossem contrários ao regime democrático. Então, a solução encontrada pelos comunistas foi tentar candidatura pelo Partido Social Trabalhista, o PST, e Salvador estava entre eles. Na época, Sorocaba era um importante centro industrial e operário do estado. A relevância do município no interior paulista atraiu, naquele ano, visitas de pessoas famosas no cenário político e intelectual brasileiro. Getúlio Vargas. Depois de quase 6 de afastamento, eis-me outra vez aqui ao vosso lado. Jorge Amado. O Partido Comunista do Brasil e a sua bancada na Assembleia Nacional Constituinte está dispostos a lutar para que esta Constituição seja cumprida. E Luiz Carlos Prestes. Organizemos especialmente as grandes massas trabalhadoras da cidade e do campo, fazendo uso das grandes armas da democracia, livre discussão, livre associação política e sufrágio universal. Marchemos com confiança e audácia para frente. Eram alguns dos nomes que vieram até a Terra Rasgada. E não era à toa. A disputa estava acirrada para o prefeito entre Gualberto Moreira, pelo PTB, e a Alonso Gomes, pelo PST. Corriam por fora na disputa o ex-prefeito Jorge Moisés Betti, além de 2 futuros prefeitos de Sorocaba, José Lozano e Armando Panunzio. Este último, pai do também prefeito por 2 mandatos, Antônio Carlos Panunzio. A legenda dos candidatos do PST era para uma cidade operária, um prefeito operário. Isso porque Alonso Gomes era ferroviário da Estrada de Ferro Sorocabana e também porque os candidatos a vereador do partido dele eram todos trabalhadores, incluindo Salvadora Lopes. Toda a propaganda dos comunistas candidatos pelo PST era feita em um jornal seminário chamado O Trabalho, que circulou durante o período eleitoral. Lá, eles ostentavam o título de candidatos de Prestes. Na mesma época em que era candidata, a Salvadora trabalhava como operária têxtil na Votorantim, fábrica que tinha sido contratada novamente em fevereiro de 1946. E eu digo novamente porque, em 1941, a Salvadora foi demitida por participar de greves. E de lá até 1946, a Salvadora se mudou para São Paulo e trabalhou em 2 indústrias da capital paulista. Mas em todos esses anos, ela se manteve ativa na luta operária. Tanto que os manifestos durante as eleições de 47 carregavam as assinaturas do Alonso Gomes, Carmínio Caramante e, claro, da Salvadora Lopes. Isso aumentava a expectativa das pessoas que torciam para que a operária se tornasse a primeira vereadora eleita em Sorocaba. Mas Salvadora não era a única mulher a se candidatar naquele ano, não. Também disputaram a eleição nomes como Maria Ricardo, Julieta Pasquini e Caetana Martini. Então chegou o dia da eleição para prefeito e vereadores, 9 de novembro de 1947. Como esperado, Gualberto Moreira e Alonso Gomes disputaram voto a voto o cargo de prefeito. Mas o candidato do PTB venceu. A surpresa mesmo foi com os vereadores eleitos. Das 30 cadeiras da Câmara Municipal, praticamente a metade, 14 delas, pertenciam ao PST. Era a maior bancada do Legislativo sorocabano, o que o Carlos Cavalheiro descreveu para mim como a Câmara mais socialista que se podia imaginar. E esse cenário de votação expressiva para os candidatos comunistas iria se repetir no Brasil inteiro. Mas no bairro Além Ponte, na rua Nogueira Padilha, a comemoração era por uma única mulher, Salvadora Lopes, primeira vereadora eleita em Sorocaba com 265 votos. É uma pena, entretanto, que ela não iria conseguir assumir o cargo, assim como todos os outros candidatos eleitos pelo PST. Como a regra é uma regra para a manutenção da burguesia no poder, obviamente que convenceu-se o Tribunal Eleitoral a cassar essas candidaturas, alegando que elas não poderiam existir porque são pessoas notoriamente comunistas. E como o Partido Comunista estava na ilegalidade, então elas não poderiam ser eleitas, né? É óbvio que isso é um exercício de hermenêutica dos mais, né, sei lá, mais estapafúrdios, né? Porque
Uma coisa é você ter o Partido Comunista na ilegalidade, né? Outra coisa é você dizer que caçou a pessoa porque ela era comunista, porque o ideal dela é o comunismo. Mas foi um momento em que Sorocaba poderia ter tido uma mudança. Você acha que depois dessa eleição, Sorocaba chegou a ter algo próximo disso? Nunca. Nem em Sorocaba, nem em lugar nenhum, né? Então não foi uma decisão local só, né? Uma decisão que fazia parte de uma estrutura maior. E Sorocaba nunca chegou, né? O máximo que você pode dizer que houve de vereadores mais progressistas é entre 4 a 5 no máximo. Os rumores sobre a cassação começaram dias antes da votação, levando até mesmo o jornal O Trabalho publicar na véspera uma nota no rodapé da última página dizendo: "Não deem ouvidos às notícias de cancelamento do registro do Partido Social Trabalhista. Esta é uma campanha para desnortear os eleitores." Mas, infelizmente, não era só isso. Então o resultado final da eleição foi anunciado. Os vereadores e o prefeito já tinham sido diplomados. Tudo parecia bem até que no primeiro dia do ano de 1948 foi anunciada a cassação dos candidatos do PST, invalidando os votos. A justificativa do Tribunal Eleitoral foi de que era inexistente o diretório do partido na cidade, mas na realidade era o governo do Marechal Eurico Gaspar Dutra que já havia cassado o registro do PCB, mostrando mais uma vez as garras. 195 vereadores eleitos em 1947 foram cassados. Carmínio Caramante, um dos vereadores eleitos, mas cassados pelo tribunal, discursou em protesto contra a medida, dizendo ser um atentado contra os representantes do povo. No ano seguinte, o de 1949, o Tribunal Superior do Trabalho decidiu pela concessão do aumento de 40% para todas as categorias, mas os operários da Companhia Nacional da Estamparia foram os únicos que não receberam o aumento. E Salvador estaria lá, em mais uma greve pelos direitos da classe dela. E lembra que eu falei sobre Salvador a passar a criticar algumas atitudes do Partido Comunista? Então, isso aconteceu também dessa vez. Isso porque a reunião para decidir sobre uma greve na fábrica Santa Rosália foi marcada por conflitos entre a salvadora e um dos dirigentes do partido, que propunha medidas sem sequer conhecer o dia a dia dos operários. Ele não queria nem ouvir o que a salvadora tinha a dizer. A greve começou no dia seguinte e, como a salvadora alertou, não deu certo. Rapidamente, a polícia obrigou os operários a voltarem a trabalhar. Então, o partido não teve outra escolha a não ser ouvir os conselhos da salvadora. E dessa vez conscientes, os operários da fábrica Santa Rosália entraram em greve pelo aumento de 40% do salário. Não bastasse isso, nos 2 dias seguintes ao início da greve, os operários começaram a convencer os colegas das fábricas Santo Antônio e São Paulo a participarem da luta também. Mas naquele momento, a preocupação maior do PCB era acabar com as intervenções do Estado nos sindicatos e também convencer os operários a serem militantes de esquerda. E Salvadora foi escolhida para liderar o movimento na cidade. Mas ela não via isso com bons olhos, não, já que a relação dela com o partido estava cada dia mais próxima do fim. Acompanhada de 4 outros militantes do partido, a primeira missão da salvadora foi convencer os operários do turno da noite a continuarem a greve na fábrica Santa Rosália. Mas o que ela não imaginava naquela altura é que uma equipe de investigadores de São Paulo veio a Sorocaba para prender os líderes da greve. Enquanto isso, Salvadora caminhava acompanhada de militantes do partido, operários da Santa Rosália e da fábrica São Paulo, que iam se encontrar com o grupo que estava na porta da Santo Antônio. Juntos, eles subiram a rua Francisco Scarpa rumo à Rádio Clube de Sorocaba. Mas eles não encontraram o presidente e proprietário da estação e então foram direto para o Sindicato dos Têxteis. Lá eles arrombaram o portão trancado com cadeado e invadiram o prédio do sindicato. Não demorou muito até que a Salvadora encontrasse o presidente do sindicato, Laudelino Pedroso, tentando convencer os operários a pararem com a greve. Na ocasião, ela teria questionado ele sobre o que fez para que a Companhia Nacional de Estamparia pagasse o aumento salarial de 40%. O silêncio do presidente do sindicato como resposta foi suficiente para revoltar os operários. De repente, Salvadora se viu sozinha liderando uma greve de operários. Ela sabia que o partido estava tentando prejudicar a imagem dela, mas mesmo assim não iria desistir da luta. Foi aí que ela decidiu que aconteceria uma passeata até Santa Maria, para tentar conseguir o apoio dos operários daquela fábrica. Cerca de 7.000 operários acompanharam Salvadora, número que certamente não passaria despercebido pela polícia.
Logo, o pelotão da polícia da Força Pública e os investigadores bloquearam a passagem da rua 15 de novembro, impedindo que os manifestantes fossem ao bairro da Lenponte. Não demorou muito até que o local se transformasse num palco de guerra, mas depois de um tempo, os manifestantes foram embora. 5 operários foram presos pela manifestação, incluindo Salvadora. Eles foram recebidos na delegacia pelo delegado Franco do Amaral, que não escondia o quanto estava furioso. Mas isso não foi o suficiente para intimidar Salvadora, que respondia o delegado na mesma altura. Não é à toa que isso irritou tanto o Franco do Amaral ao ponto dele deixar os presos de castigo em pé durante 12 horas. Fora da prisão, os operários se mobilizaram pela soltura de Salvadora e dos outros manifestantes presos. O sindicato tentava impedir a continuação da greve e as autoridades policiais, como era esperado, continuavam a caçar pessoas ligadas ao Partido Comunista. Salvador e os outros 4 operários foram processados pela agressão a Laudelino Pedroso e também pela invasão à sede do sindicato. Mas pouco tempo depois, um juiz relaxou a prisão em flagrante de todos os homens envolvidos, menos de Salvadora. Isso levou a Federação das Mulheres do Estado de São Paulo, por meio do núcleo em Sorocaba, a distribuir boletins que pediam a libertação da Salvadora. E então a Salvadora foi solta, mas o processo levou 2 anos até a decisão final, em dezembro de 1951. Não só por isso, o início da década de 50 foi muito importante para Salvadora. Ela continuava a ser escolhida para representar os operários e dessa vez recebeu o título de delegada da Cruzada Humanitária pela proibição das armas atômicas. Isso aconteceu em setembro de 1950. Mas pouco antes, em 1949, Salvadora foi escolhida para representar o Brasil no Congresso da Paz, no México, mas ela acabou não indo por falta de dinheiro. Por outro lado, no mesmo ano, a Salvadora teve a chance de participar como delegada dos trabalhadores no Congresso Continental Americano pela Paz e pela Democracia, que aconteceu em Porto Alegre. Essas experiências levaram Salvador até mesmo ao Uruguai. O ano de 1950 não foi marcado só pelos títulos e congressos. Isso porque Salvadora foi também candidata a deputada federal pela primeira vez. O partido em que ela concorreu às eleições permaneceu o mesmo de 1947, o PST, porque o Partido Comunista ainda continuava na clandestinidade. Dessa vez, a Salvadora tinha um comitê eleitoral na Rua Teresa Lopes, no Além Ponte. Lá ela dava cédulas às pessoas que estavam interessadas em apoiar a candidatura. Não tinha muitos recursos financeiros, mas tinha esperança. O destaque da época foi o Momento Feminino, um jornal de esquerda voltado para as mulheres que apoiou fortemente a candidatura da operária, assim como de outras candidatas espalhadas pelo Brasil. Mas se por um lado o país caminhava para um movimento feminista ainda mais forte, por outro o fantasma da cassação voltava a assombrar os candidatos comunistas. Outros fantasmas, ainda piores, também assombravam Salvadora Lopes. Os agentes do Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS de São Paulo. Eles vigiavam ela dia e noite com a expectativa de conseguir encontrar os chefões comunistas. Mas a Salvadora, como antes, também se manteve firme na luta pela classe trabalhadora. Enquanto Salvador e a companheira Maria Medina entregavam boletins para os operários da Votorantim, em uma madrugada de fevereiro, carros apareceram em alta velocidade e então alguém anunciou: "Vocês estão presas! Não fujam!" Elas foram levadas para a cadeia pública de Sorocaba. Era início de uma série de injustiças que aconteceriam com Salvadora nos próximos meses. Não demorou muito até que transferissem ela e Maria Medina para o DOPS na capital. Elas foram para prestar depoimento. Na época, elas não foram torturadas fisicamente, mas presenciaram os policiais desfilando pelos corredores da delegacia com os presos que tinham sido torturados. As duas voltaram para Sorocaba e foram soltas pela polícia. Mas aquilo não ficaria barato para Salvadora. Bastou dobrar a esquina da Rua Teresa Lopes para saber que estavam fechando o comitê dela. Salvadora viu com os próprios olhos a polícia apreender todo o material de campanha e cédulas eleitorais. A eleição estava marcada para dali 5 dias, em 3 de outubro de 50. No mesmo momento, contaram que o registro da Salvadora tinha sido cassado e que ela deveria, novamente, acompanhá-los até a delegacia. Mas Salvadora se recusou, começou uma aglomeração de apoiadores da líder operária e a polícia, como sempre fez e tem feito, acionou a tropa de choque. Salvadora e alguns simpatizantes da campanha dela foram presos. Na prisão, Salvadora conheceu o chão frio de cimento das celas, sem um colchão sequer. Depois de 2 dias, os cabos eleitorais foram soltos. Mas, mais uma vez, a Salvadora continuou presa até o término das eleições. Sem esperança de que fosse solta de forma tão fácil, ela encontrou na greve de fome a solução.
E então chegou o dia da eleição. A principal expectativa entre o eleitorado era escolher o presidente da República, que naquela época tinha Getúlio Vargas, voltando de um exílio de 5 anos no Rio Grande do Sul, como o grande favorito em todo o país. Mas Salvadora não acompanhou a eleição. Quando se aproximava da meia-noite, policiais a levaram até a ponte de Pinheiros e a deixaram lá. Na ocasião, ela teria respondido: vocês são os tais que se dizem cristãos, que falam de Deus e abandonam uma mulher no meio deste matagal. Mas tudo bem, não é isso que mata quem tem um ideal. Salvador atravessou a ponte sozinha e procurou no escuro um caminho que pudesse levá-la até o além-ponte. Não satisfeita com as 2 candidaturas cassadas, Salvadora concorreu novamente em 1951 para o cargo de vereadora, dessa vez pela coligação Aliança pela Paz e contra a Caristia, mas também com o título de candidata de Prestes, que na verdade ela preferia mais que fosse candidata do povo. João Rodrigues, esposo da Salvadora, também foi candidato a vereador no mesmo ano. Mas é claro que a perseguição aos candidatos comunistas continuava, a ponto de até mesmo o jornal Cruzeiro do Sul publicar, em outubro de 1951, uma matéria com o título Nega o TRE registro a candidatos comunistas. Mas pela sorte dos candidatos, ou mesmo pelo bem da democracia da época, no dia seguinte, faltando 4 dias para a eleição, um juiz eleitoral legalizou os candidatos do PST que eram acusados de serem comunistas. Não demorou muito até que o TRE decidisse novamente cassar o registro dos candidatos comunistas. Isso aconteceu um dia antes da eleição, sem prazo algum para que eles pudessem recorrer da decisão. O desejo da Salvadora em ocupar uma cadeira no Legislativo sorocabano parecia cada vez mais distante. A vida seguiu e, ainda que não tivesse sido eleita, a Salvadora não deixou de ser considerada uma liderança na cidade. Onde fosse realizado um debate sobre questões políticas, ela estaria lá, seja nos jornais, nas rádios ou mesmo dentro dos sindicatos. E foi assim, em meio às discussões, que Salvadora conheceu o poeta e escritor Cid Franco. Isso aconteceu porque durante um encontro com lideranças de esquerda no ginásio municipal, a Salvadora criticou a fala dos dirigentes políticos que conduziram o debate. Então Cid Franco, que acompanhava o evento direto da arquibancada, assim como a Salvadora, tocou o ombro da sindicalista e elogiou o posicionamento dela. Já a direção do Partido Comunista, como esperado, encarava aquilo como mais uma afronta e, dessa vez, como motivo para expulsar a Salvadora do partido. Em 1952, o Partido Comunista expulsou o então deputado José Maria Crispim, cunhado da Salvadora, por ter manifestado que não concordava com o manifesto do PCB de agosto de 1950. A situação interna do partido só se agravou com o passar dos anos e, em 1956, quando os crimes cometidos pelo ditador soviético Joseph Stalin estavam sendo amplamente denunciados, a crise aumentou e o rompimento veio. Correntes do partido acharam por bem se separar do comunismo soviético e acabaram expulsos do partido. Fora dele, esses membros dissidentes fundaram o então Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, visto com um posicionamento ideológico menos radical que o tradicional PCB. Esses rachas internos foram motivos suficientes para alegar que Salvador e o irmão dela, o João Lopes, concordavam também com as ideias do Crispim e que por isso eles mereciam a expulsão da mesma forma. Mas a formalização só aconteceu depois da Salvador ir até São Paulo. Lá estavam presentes o operário Orlando Piotto e o Carlos Marighella, político, guerrilheiro e um dos principais líderes do partido. A reunião foi marcada por várias acusações contra Salvadora, até que oficialmente terminasse com a decisão de expulsá-la do partido. João Lopes, João Rodrigues e Maria Dolores Bravo também perderam a filiação. Assim que voltou para Sorocaba, Salvadora leu uma série de calúnias impressas nos folhetos que o partido distribuiu pela cidade. Mas nem mesmo isso afetou a trajetória da operária. Então vieram os anos da ditadura militar de 1964, regime de exceção que derrubou o presidente João Goulart e mergulhou o Brasil em 21 anos de obscurantismo, com presidentes generais do Exército no comando do país. Caminharemos para a frente com a segurança de que o remédio para os malefícios da extrema esquerda não será o nascimento de uma direita reacionária. Basta! O governo vai iniciar-se numa hora difícil, vivendo sob um regime que não podemos considerar plenamente democrático. Emílio Garrafa Azul Médici, ao receber das mãos dignas de Vossa Excelência esta simbólica faixa presidencial, por me caber prosseguir a notável obra de governo
E Vossa Excelência, com aplauso geral dos brasileiros, vem de realizar nesses últimos 4 anos. Consigo, doutor Tancredo, consiga dar a eles o que eu não consegui. E desejar felicidade para eles. E que me esqueçam. E que não me venham conversar mais sobre política. Por meio de atos institucionais, a ditadura militar extinguiu os partidos políticos, instalando o sistema bipartidário com a Arena e o MDB. Suprimiu liberdades, acabou com eleições diretas, prendeu e torturou pessoas que julgavam subversivas e, acima de tudo, repudiavam com toda a força o que chamavam de ameaça vermelha, que seria o comunismo. Em Sorocaba, nos primeiros dias de ditadura, já haviam cerca de 40 presos políticos. Além disso, o diretório do PCB e sindicatos de diversas categorias foram fechados. A perseguição só aumentaria com o passar dos anos. Apesar do período, Salvadora não sofreu nenhuma perseguição efetiva. Isso porque naquela época ela já estava aposentada e por isso tinha se afastado do cotidiano dos operários. Mas a ditadura com certeza ainda assombraria a família Lopes. Em 1973, Joelson Crispim Lopes, sobrinho da ex-operária, foi morto pelo regime militar. De acordo com relatos, agentes do Destacamento de Operações de Informação, Centro de Operações de Defesa Interna, o DOICOD, chefiado por Carlos Alberto Brilhante Ustra, reconhecido torturador da ditadura, entraram atirando na casa onde Joelson estava, matando não apenas ele, mas diversas outras pessoas no local. Depois desses dias mais turbulentos, a vida de Salvadora Lopes foi dedicada à família. Da união com João nasceu a filha Tânia Rodrigues, mãe da única neta da Salvadora, a Juliana, com quem eu também conversei para este podcast. Ela não trabalhou mais, né? Minha avó ficou assim, minha avó ficou tranquila depois. Ela lia muito jornal, ela assistia jornal, ela adorava ler jornal, assistir jornal, essas coisas. E conversar de política. Se você chegasse lá na casa dela e perguntasse as coisas, ela ia falar, que nem ela falou pro Carlos. Ela conversava, ela adorava isso, né? Ela gostava. E foi justamente o interesse pela política que levou o Carlos a conhecer a Salvadora, em 17 de abril de 1995. Os dois dividiram a plateia do Salão Nobre do Campus Trujillo da Universidade de Sorocaba, que naquele dia recebeu uma palestra da Carla Scharf, companheira do Marighella. Como era de costume, a Salvadora decidiu discursar assim que o microfone foi aberto para as pessoas que quisessem falar. Então ela contou sobre a experiência como militante do Partido Comunista. O relato encantou o Carlos, mas parecia incomodar os organizadores do evento, que rapidamente tiraram o microfone das mãos da Salvadora. A indignação e o interesse de Carlos pelo que a Salvadora tinha a dizer levou à construção de uma grande amizade. Então, aí o que acontece? Desse encontro, depois na saída, a gente pegou o contato dela, a casa e tal, e aí a gente foi lá visitá-la, e daí começou a surgir uma amizade. E a gente ia visitá-la sempre, sabe? Visitava sempre. E ela contava as coisas da vida dela, ia falando, e a gente com aquela curiosidade de estudante de história, né, e tudo mais, né? E aí até o momento em que eu me deparei com esse sentimento que ficava um pouco no ar, assim, quando a gente falava dela, alguém, que ela já tá velhinha, ela já tá, né, tá delirando, não foi bem isso, tal. E aí eu peguei e falei, não, olha, eu preciso registrar essa história. E aí o marido dela morreu, seu João Rodrigues. Quando ele morreu, ela que já não tinha uma saúde, assim, né, bastante saúde e tal, ela ficou mais debilitada ainda. E aí eu vi a urgência disso, porque ela tem que estar viva, né? Ela tem que receber essa homenagem em vida, porque para mim não teria muito sentido depois que ela falecesse. Salvadora Lopes e João Rodrigues viveram juntos por mais de 40 anos, até a morte dele em maio de 1999, aos 78 anos de idade. A Juliana, neta do casal, me contou que os dois eram muito engraçados juntos. E quando eu era criança, ela queria falar de política com a gente. Tipo, a gente tinha o quê? 5, 6 anos? Criança, pra você falar de política com uma criança assim é bem dificinho, né? E o que ela falava de política? Ela falava tudo, que ela falava mesmo as coisas e que não sei o quê. Nossa, ela falava um monte de coisa assim. Você disse que eles eram engraçados, né, juntos. Por que eles eram engraçados? Porque meu avô, quando conversava com minha avó, começava a falar de política, ele pegava, meu avô não tinha, sabe, aquela cabeça de aeroporto, que é só os cabelinhos do lado e é careca. E aí ele pegava a mãozinha dele e falava, Dona Salvadora, colocava a mãozinha na cabeça, Salvadora. Eles não querem saber de política, era bem engraçado isso. Meu avô era engraçado.
A minha avó sempre foi mais seriona. Depois da morte do seu João, a Salvadora foi morar com a filha Tânia e com a neta Juliana. Durante esse período, Carlos lançou em setembro de 2001 a biografia da Salvadora Lopes, com o título Salvadora, jovem idealista, revolucionária, comunista, defensora da classe operária em Sorocaba. O livro conta toda a trajetória da ex-líder operária e embasou boa parte desse episódio. Salvadora também recebeu a sonhada homenagem por Carlos, proposta pela então vereadora Cíntia de Almeida, futura biografada desse podcast. A Câmara Municipal de Sorocaba concedeu, em 12 de dezembro de 2001, o título de cidadã sorocabana Salvadora Lopes, então com 83 anos de idade. Senhoras e senhores, muito boa noite. Esse que você está ouvindo é o jornalista Fernando Negrão Duarte, cerimonialista da Câmara na época. Quando se dará a entrega de título de cidadã sorocabana à ilustríssima senhora Salvadora Lopes Pérez. Recebemos as seguintes correspondências alusivas a essa noite. Deputado estadual Caldine Crespo. O José Crespo mencionado pelo Negrão não é o tio da Salvadora Lopes, que a gente falou lá no começo do episódio. Esse que foi citado é o neto do tio da Salvadora, que viria a ser deputado, vereador e prefeito de Sorocaba anos mais tarde. Salvadora Lopes. Eu convido a vereadora Cíntia de Almeida para acompanhar a nossa homenageada até o plenário. Nesse momento, a vereadora Cíntia de Almeida está de braços dados com a Salvadora. Uma senhora com semblante tímido, as marcas do tempo na pele, um olhar sereno, o cabelo todo branco, curtinho, usando o vestido cinza listrado, caminha a passos curtos pelo plenário da Câmara, até a sua cadeira para assistir à sua homenagem. Na galeria da Câmara vemos muitas cadeiras vazias. Pelo que dá para notar no vídeo, apenas 10 pessoas foram assistir à homenagem, dentre elas a filha Tânia e a neta Juliana, além do próprio Carlos Cavalheiro. E por que Salvadora, nós perguntaríamos? Por quê? Porque quem salva merece um pleito. A sessão dura 1h20. Durante boa parte dela, a vereadora Cíntia de Almeida faz um resgate da trajetória da Salvadora, enquanto operária, e depois disso, ela e a vereadora Tânia Bacelli, outra futura biografada deste programa, entregam o título à Salvadora. No uso de suas atribuições e de conformidade com o Decreto Legislativo número 530, de 27 de novembro de 2001, de autoria da nobre vereadora Cíntia de Almeida, confere à ilustríssima senhora Salvadora Lopes Pérez o título de cidadã sorocabana, pelos relevantes serviços prestados a Sorocaba. Sorocaba, 12 de dezembro de 2001. Assinado Antônio Carlos Ferreira dos Santos, presidente. E bom, como o tema do episódio ainda é Salvadora Lopes, deixo com que a própria fale mais sobre sua trajetória e sua luta. Em primeiro lugar, eu quero agradecer essa casa, aos vereadores, a Cíntia, a vereadora, que disse umas palavras certas, certíssimas. Me comoveu muito. Mas, Cíntia, não fui só eu que lutei. Essa homenagem é ao povo e aqueles que partiram, aqueles que morreram na luta por o que nós estamos fazendo hoje. Por isso me estou comovida. Estou lembrando deles, daqueles que lutaram ao meu lado. Principalmente a um que na porta da Santa Maria, o patrão matou aquele operário. Foi um tiro certinho e o operário deixou. Quando era 8 anos, era dentro de fábrica. Nós não tínhamos nem escola, era dentro de fábrica, para dar lucro para o patrão e lucro para a elite e para o governo. Nós não tínhamos direito a nada. E foi essa luta que nós conquistamos. Porque, olha, essa classe média que nós estamos hoje, estão sofrendo. O salário deles não estão dando para poder viver. Eu detesto a mentira. Detesto. E o que nós vivemos é num mundo de mentira. Hipocrisia. Eu falei para a professora, eu vou. Mas mostrando o que eu sou. Mostrando o que eu sou, vou. Agora, se eu não puder falar o que eu sou, aí eu queria ter 10 anos a menos, porque eu seria uma das primeiras que estaria na frente, lutando contra esse estado de coisas que o Brasil está. Porque o Brasil não pode continuar mais assim. O Brasil precisa agora o Afeganistão atacar os Estados Unidos. Eu sou contra. Apesar que os Estados Unidos provoca, porque aqui mesmo ele provoca. Aqui mesmo no Brasil ele provoca. Quando foi a ditadura, sabe o que fizeram? Mandaram uma comissão de soldados americanos
aqui no Brasil para ensinar os nossos soldados como se fazia a violência, como se batia. Já me puseram o apelido de metralhadora giratória, porque sou metralhadora giratória. Sou metralhadora giratória, mas a minha coisa, não sai bala, não, sai a verdade que ela sai, e é isso que dói para eles. No fim da vida, a ex-líder operária foi viver com uma cuidadora, a Quitéria. Lá ela ficou por alguns anos até que se mudou para uma casa de repouso. Ela passou por 3 lares para idosos até morrer dormindo, no dia 19 de dezembro de 2006, aos 88 anos de idade. O extinto jornal sorocabano Bom Dia descreveu a Salvadora da seguinte maneira em sua seção de obituários: uma mulher à frente do seu tempo e conhecida por sua sede de justiça. Salvadora tem a vida marcada pela política em época sem espaço para a mulher. Depois da morte, Salvadora recebeu algumas homenagens pela cidade. Uma delas é a criação do Prêmio Mulher Cidadã Salvadora Lopes, iniciativa da vereadora Tânia Bacelli. O prêmio é sempre dado no dia 8 de março de cada ano, Dia Internacional da Mulher, e tem a finalidade de agraciar mulheres que lutam por cidadania. Desde a criação em 2006, foram entregues mais de 26 títulos de Mulher Cidadã Salvadora Lopes. Outra homenagem foi feita em 2007. O salão principal da Câmara Municipal passa a ser denominado Salvadora Lopes, iniciativa do vereador Valdomiro Raimundo de Freitas. Já em 2014, a Rede Emancipa de Educação Popular chegou em Sorocaba com o cursinho pré-vestibular Salvadora Lopes. De acordo com Thaís Magueta, ex-coordenadora do Emancipa, o nome da operária foi escolhido justamente pela representatividade dela, por ser uma figura tão marcante no cenário político sorocabano, por ser tão ativa na luta das classes operárias e defender tanto a liberdade. Todos os anos, o curso recebe de 6 a 7 turmas e já formou mais de 1.000 alunos na cidade, sempre na Escola Estadual Professor Lauro Sanches, na zona norte de Sorocaba. No ano seguinte, em 2015, alunas da Faculdade de Direito de Sorocaba, FAD, criaram o coletivo feminista Salvadora Lopes, com o intuito de promover debates e buscar a igualdade de gênero dentro do ambiente acadêmico. Por fim, em 2020, a Salvadora passou a integrar o Dicionário Biográfico dos Excluídos da História, produzido a partir de trabalhos realizados por estudantes na Olimpíada Nacional em História do Brasil, promovida pela Unicamp. Depois de tantas homenagens, a gente percebe que o nome e as lutas da Salvadora Lopes, por mais que ela não tenha assumido o mandato, seguem atuais e relevantes. Pergunta ao Carlos Cavaleiro qual o legado que a Salvadora deixa para Sorocaba. O exemplo, né? Sabe, porque assim, utopia não é uma coisa que a gente consiga sustentar se a gente não tiver exemplos, né? De quem buscou essa utopia antes de nós. A gente precisa de referenciais. Quando eu fiz o livro da Salvadora, eu tinha essa consciência também, sabe? De que era importante ter esse referencial. Você veja que diversos movimentos sociais reivindicam o nome de Salvadora Lopes. Você tem o Observatório dos Direitos Humanos, Salvadora Lopes. Então, acho que o legado maior que ela nos deixou foi esse exemplo. O exemplo de luta, de que a luta vale a pena. E claro que a Salvadora Lopes não deixa de ser uma inspiração para as mulheres dentro da política sorocabana, como vamos ver mais à frente nas próximas biografadas. Elas no Poder é uma produção da Ponta MP3. Se você ficou curioso para saber um pouco mais da história, tem muito conteúdo extra no nosso site, pontamp3podcast.com.br/elas no poder e nas redes sociais sempre em @pontamp3podcast. Para não perder nenhum episódio, não esquece de assinar o nosso feed. Eu sou Carol Fernandes, apresentadora deste podcast. A idealizadora do programa é a Tatiane Silva. O Lucas Monteiro é responsável pela pesquisa, montagem e coordenação de toda a produção. Os roteiros são assinados por mim, pela Tatiane e pelo Lucas. A nossa estratégia digital também é feita pela Tatiane Silva. A nossa identidade visual foi criada pelo Derek Lambert e pela Daniela Ferreira. Usamos áudios de arquivo da Câmara Municipal de Sorocaba, do Partido Comunista Brasileiro, História Contada, Memorial da Democracia e um trecho do filme Trabalhadores Presente, de João Batista de Andrade, documentário sobre a greve de ônibus em São Paulo. Para este episódio, agradecemos a ajuda do historiador Carlos Cavaleiro,
ao Fábio Mascarenhas, secretário de Comunicação Institucional da Câmara Municipal e de toda a Rede Emancipa de Cursos Populares. Obrigada e até semana que vem.